Fala locador, fala locadora, o alugar é o novo comprar. Na nossa série, hoje nós vamos visitar um cliente muito especial, mais de 5 anos já que está conosco também. Estamos aqui na ZL, em São Paulo, essa megalópolis que todo canto que você olha tem empresa, tem negócio, é a Outcomp. A gente vai poder entrar lá, entrevistar o empreendedor, o Lipe, mas brevemente é uma empresa que faz automação de galpões logísticos, WMS, eles alugam, vendem e fazem manutenções e equipamentos. Então vocês vão poder entender um pouquinho mais sobre esse negócio, mas já antecipo para vocês aí que é uma empresa do B2B e que consegue ajudar muito na redução de custo, na aumento de eficiência e alguns casos interessantes aí que a gente sabe que eles fazem. Então a gente vai poder ser atendido aqui por um dos fundadores da companhia e conhecer. Estamos aqui num bairro misto daqui da zona leste de São Paulo, e é legal poder saber, né, que existem empresas como essa, atende grandes companhias, então são leitores de RFID, código de barras, impressora Zebra. Tudo bem? Vou liberar para nós aqui. A gente está acessando agora o interior da empresa aqui. Acompanhem, fiquem com a gente. Pessoal, estou aqui com o Felipe. O Lipe, né, para os próximos, vamos dizer assim. Estou muito feliz de estar aqui na sua casa, um ambiente acolhedor, um lugar incrível. Estamos aqui na zona leste de São Paulo, essa megalópolis, né, essa cidade que tem de tudo, né? Então essa empresa Outcomp, uma empresa que está desde 2014. Nada melhor do que ele mesmo falar sobre o business dele. Hoje nossa série de volta aqui visitando mais um cliente do alugar ao novo comprar. Então parceiros, né, Loca fornece software aqui de gestão para a Outcomp, uma empresa de automação, nativamente B2B, então atende empresas no setor de distribuição, até cemitério, é isso, Lipe? Cara, a gente atende com automação qualquer empresa que precisa identificar e posteriormente rastrear qualquer tipo de produto. Pode ser produto acabado, pode ser matéria-prima. Cara, tudo que você queira identificar e rastrear, a gente consegue fazer. Então a gente atende desde um hospital, que você precisa identificar um paciente, um visitante, por exemplo, até o caso do cemitério. A gente pode... restos mortais. Exatamente, que por incrível que pareça é um grande problema para esse segmento. Legal, a gente vinha falando também da possibilidade de soluções para o rental, para quem aluga equipamento, que é super viável também. Novidades aí, já a gente vai poder falar mais sobre isso. Quem sabe a gente não lança um produto em parceria, Com certeza, né? Mas hoje a ideia aqui é mais falar sobre o mercado do rental, o mercado de locação, para os nossos clientes, para quem está dentro desse universo da locação. E nativamente, a Outcomp é uma empresa que aluga, vende e faz manutenção. Queria que você falasse um pouquinho mais desse modelo de negócio, como que nasceu e como é que vocês estão crescendo olhando essas três frentes, né? São só essas três. Hoje são essas três. A gente começou, na verdade, tem uma veia muito forte para serviço. E nós começamos com esse grande desejo de atender o cliente da melhor maneira possível. A gente tem uma frase aqui que eu costumo falar muito e a equipe acaba refletindo isso, que é ser antes de ter. Então, cara, como é que a gente entrega esse valor? Como é que a gente vai lá, descobre uma dor dentro do cliente? Como é que a gente resolve? Então, esse DNA veio muito do serviço, onde a gente começou na linha de automação, de captura de dados, consertando impressoras, leitores, coletores, e aí isso foi migrando, porque consecutivamente a gente identifica um equipamento quebrado, obsoleto, às vezes não compensa mais o custo da manutenção. Então, cara, por que não vender e por que não locar? Certo. E aí a gente começou a dividir, né? Tem opiniões diferentes para locar ou para comprar. A gente sabe dos grandes benefícios que tem a locação, né? E a gente procura levar esses insights, né, de investimento, retorno, tributação
E aí, por isso, a gente tem essas três frentes. Então, tudo que a gente aluga, a gente conserta, mas também o que a gente vende em determinados momentos, a gente também pode fazer o conserto. Então, a gente atende fim a fim. E é o que a gente gosta de entregar, né? O turnkey da solução. O público que está nos vendo são locadoras na essência, mas a maioria dos nossos clientes vende, aluga e faz manutenção. São o tripé mesmo para poder atender essas três frentes. Estamos aqui no mundo real, a empresa está viva, está acontecendo. Mas a ideia que a gente quer trazer hoje aqui, até para o nosso público entender um pouco, a gente falar automação, é bem genérico, né? Automação do quê, Lipe? Explica um pouco, dá um exemplo. O que você resolveu num cliente seu, que é o seu dia a dia? O que você resolve do cliente com automação? Cara, a automação, ela vem do genérico mesmo, que é o fato de você automatizar, né? Certo. E quando a gente fala o A e DC, porque tem a automação comercial, que é a automação comercial que a gente encontra muito nos varejistas. Então, cara, tudo à frente de caixa, sistema, impressoras. E a nossa parte de captura, que aí entram as impressoras térmicas de identificação de etiqueta, que não necessariamente precisam ser as etiquetas ou a impressora. A gente pode ter um RFID, como a gente falou, que é a identificação por radiofrequência. Perfeito. E toda a parte de decodificação, que podem ser antenas, mas também podem ser coletores de dados. Tá? E aí, hoje a gente entrega a solução para vários segmentos, como eu expliquei. Então, a gente pode entrar, por exemplo, dentro de uma área hospitalar, e eu posso fazer tanto o gerenciamento de controle de pacientes, tá? Até controle de fracionamento de medicamentos, controle de instrumentos cirúrgicos. Perfeito. Tá? Então, hoje tem automação, tem maquinário para você conseguir fazer esse tipo de gestão. Então, vamos lá. Para aquele item, você cria uma identidade para ele a partir de uma etiqueta, e a partir dessa etiqueta eu posso, com um leitor ou uma antena, aí você pode criar um projeto para esse cliente para que você consiga monitorar a entrada, saída, quantidade, tempo de uso. Você tem algumas inteligências aí nesse sentido. Pessoal, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos dar uma volta rapidinha aqui dentro e a gente volta já para falar um pouquinho com mais detalhe do seu negócio. Perfeito, beleza? Vamos lá. Obrigado pela oportunidade. Fez um estudo aí recente, cara, acho que 10% das SMBs alugam, o resto compra. As SAs da vida compram. Perdão, já alugam. Que a Simpresa aluga para essas empresas. Boa parte. As grandonas já alugam, elas já sabem desse benefício. As SMBs não alugam, compram. Mas será que é por causa do benefício? Porque as SMBs são Simples Nacional, boa parte dessas empresas, né? Tem a parte fiscal do benefício, vamos dizer assim, na veia do imposto ali. Você matou a charada. É por isso que eles alugam e eles têm lá um CIO, que é do TI, que o cara já sabe que alugar é melhor do que comprar. Mas as empresas menores, elas perdem muito tempo e dinheiro preocupando com o patrimônio. O negócio seu, um exemplo, né? Você já sabe disso, porque o seu negócio não é ficar cuidando do seu patrimônio. O seu negócio é alugar, focar na locação. E a própria locadora não aluga. É incrível isso, né? Compra o equipamento. E na medida que você tem hoje tecnologias que muito rápido, você tem um notebook que em 2, 3 anos fica obsoleta a tecnologia, a memória, né? Aí você vai lá, vai jogar fora. O que você vai fazer com esse equipamento? Uma locadora, daqui 3 anos, ela vem, atualiza a sua tecnologia. Você está sempre com tecnologia de ponta, pagando mensalidade. Se der pau, você liga, o cara traz o backup e troca. Por incrível que pareça, as SMBs, 90% não sabe disso. Não tem essa cultura. Isso é verdade. Então assim, a cultura de posse é muito forte ainda no Brasil.
E a gente quer fazer esse movimento, entendeu? Pô, isso é No sensacional. B2B é legal, porque as empresas, o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, ele tem a cabeça da posse, só que ele não calcula o benefício de alugar ao invés de comprar. A gente ainda tem muita dificuldade, assim, a gente apresenta para sempre, os nossos clientes são grandes empresas, né? Então, por Centauro, Magazine Luiza, Mercado Livre. E às vezes a gente pega supermercados menores, como é o caso do Chama, Montserrat. E, cara, grande parte dos supermercados são do lucro real, né? E assim, o lucro real tem as deduções. Benefício. Você pode chegar a 34% se ele conseguir utilizar o produto para atividade fim. Então, 34% de uma linha de serviço, de um produto, que hoje em 3 a 4 anos o sistema não atualiza mais, e ele perde o investimento. Cara, um coletorzinho desse, aqueles que eu te mostrei lá embaixo, custa 5, 6 pau cada um daquele. Então, se a gente pegar um investimento, é natural empresas de médio porte fazer investimento de 1 milhão, 600 mil, porque precisa da tecnologia, não dá para usar um celular. E aí, daqui 3 anos, o produto já não atualiza. Então, o sistema dele demanda o Android X, não dá. Ele tem que ir lá e fazer um investimento de 1 milhão de novo. Então, às vezes, sustenta pelas duas vias. É isso. E isso é legal, cara. O grande, ele já está habituado, já é cultural, já está na DRE dele, mas o pequeno, o médio, é educacional. O lance, esse evento, esse movimento que a gente está fazendo, ele tem essa finalidade de aumentar o bolo para você, para mim, para os outros locadores, porque é um mercado que está adormecido, eles não sabem. Né? Você vê que uma coisa que pulverizou, que popularizou, e 50% hoje da fabricação da frota de veículo é para assinatura. Caiu no gosto, entendeu? Caiu no gosto da população. Então, e o que mais poderia ser assim? Praticamente tudo. A gente fala assim, né? Nem tudo vai ser alugado, mas tudo que puder ser, será. Porque a assinatura ela é conveniente. E aí tem um lance que a gente vem acompanhando bastante o movimento, que é, ao final da locação, você dá a opção de compra para o cara. E aí já tem um pouco do segredo do nosso negócio. Que é o seguinte, você deprecia o seu equipamento, você não precisa esperar ele sucatear. Chega num determinado momento, você fez a depreciação acelerada, financeira mesmo do equipamento, você dá a opção de compra para o cara. E aí entra no mercado circular, que é um outro movimento que a gente também está percebendo. Muitos dos nossos clientes vendem seminovos, né? Então você tem uma baita de uma economia hoje, tem nada a ver com SG, tá? Sim. Tô falando de business, de ganhar dinheiro mesmo. Então esse negócio que está depreciado, seminovos Movida, Localiza, boa parte da margem de lucro dos caras está na venda do seminovo. Você sabe esse equipamento do meio aqui, ó? Quantos anos ele tem? Pela carinha dele ali deve ter o quê? Uns 5, 6 anos? 20 anos. 20 tá seminovo. Esse equipamento ainda tem mercado. Um equipamento desse é vendido a R$2.000 hoje. Chegou a custar 15, 20 no passado, mas ainda tem negócio. Ou seja, a empresa menor que quer ter mais automação por um preço mais acessível, precisa usar um aparelho de ponta agora atual. Ele usa esse, que já vai ganhar eficiência, inclusive. Né? Vai ganhar eficiência. Hoje a China ela tá trazendo isso em um formato muito de commodity, né? Então, assim, cara, eles estão trazendo uma linha de preço que hoje se equipara a um celular, por exemplo, em muitos casos. Que o que em proporção está tomando conta do mercado médio-baixo ali, né? De pequenas empresas, conveniências, mercados de bairro. Então, sobre o seu modelo de negócio, né? Você deu uma explicação de um modelo, tanto pessoa quanto máquina, ali você vai poder automatizar o processo de gestão daquele device ou pessoa, enfim, não interessa, você consegue fazer isso. Cara, aonde a Outcomp impacta tanto o B2B quanto o B2C? Quem são as pessoas que são impactadas pelas suas soluções? Cara, a gente pensa que, por consequência, a gente leva produtividade para as empresas. Porque hoje é muito comum em empresas até grandes não olhar muito para a via de como o meu colaborador está utilizando determinada tecnologia. É mais ou menos como você dar uma Ferrari para uma pessoa que não sabe dirigir. E é muito comum a gente entrar nas operações hoje e conversando com o time operacional, você dá treinamento, direcionar, dá ganho de performance, só que a tecnologia muitas vezes, que acarreta no ganho de produtividade das empresas, ela também evita problemas de saúde do colaborador.
Hoje um equipamento Bacana. vestível, por exemplo, se a gente pegar um coletor de dados, cara, é pesado, numa jornada de 8 horas, movimentos repetitivos causa o quê? LER. E hoje um dos principais pontos de afastamento do segmento logístico, por exemplo, é LER. Não é LER, o que é LER? LER O público que tá vendo. é uma doença causada por movimentos repetitivos. Legal. Tá? Muitos empreendedores respondem processo por isso, né? A empresa, né? É lesão por esforço repetitivo, né? A tradução. Legal. Então, o fato de muitas vezes a gente não olhar para isso, né? E a gente trazer essa provocação pro empreendedor, para as empresas, é que quem faz o resultado é a tecnologia, mas também a operação, o seu colaborador que está na ponta. Legal. Então, a gente procura estar sempre próximo a essas pessoas, porque dali a gente consegue muitas vezes ajudar. Então, em resumo, quando a gente fala de automação, a automação é resolver problemas hoje. Porque você precisa enxergar onde a tecnologia ela pode te levar num resultado, num patamar com menos esforço, né? Te dá mais resultado utilizando menos esforço. Então, hoje, principalmente nos centros logísticos, empresas de e-commerce, empresas de varejo que tem back-office, a gente consegue ajudar colocando tecnologia, mas também levando um treinamento de melhor utilização do negócio, né? Que é a da solução peça que está atrás da automação, que é o ser humano. Não adianta No ter uma final, Ferrari. o grande impacto que a gente quer gerar é nas pessoas, né? Eu ouvi uma frase recentemente que é: se você der uma Ferrari para um piloto, ele vai fazer o melhor tempo. Mas se você der uma Ferrari para uma pessoa não habilitada e que não sabe, um não profissional, o mais próximo que ele vai ter é do poste. Vai se matar, né? Porque ele vai se matar. Então é mais ou menos isso. Legal. A gente falou de grandes resultados, né, que você teve, que são, na verdade, os clientes. Acho que pode falar, não teria problema? Pode. Quais são os clientes maiores que você atende, assim, mais conhecidos, vamos dizer? Casas Bahia, Mercado Livre, a gente fez atendimento para eles. E está engajado na parte, normalmente, sempre relacionado à parte da logística, do WMS, estoque. Logística não, né? Mas a parte interna de controle dos produtos. Você tem mais essa automação nessa etapa do processo, né? Na verdade, esse é um ponto que a gente até tem dificuldade às vezes para colocar, porque quando a gente constrói um assessment, a gente constrói partes de um fluxo. Então, como eu falei, identificar e depois rastrear, ele pode resolver muitos problemas dentro de uma organização em lugares diferentes. Então, back-office, coletor com uma impressora. Eu tenho a parte de loja, eu posso ter, por exemplo, um funcionário com um software nosso fazendo inventário, auditoria. Pô, mas a internet não está funcionando. Pô, eu posso usar fazer um trabalho de Wi-Fi, de melhorar aquele ambiente. Voltando para a parte de logística, a gente pega muito problema, por exemplo, tá? De empresas que elas precisam se comunicar num CD de 3 mil metros quadrados. Como é que o cara da portaria A fala com o cara da portaria B? Às vezes, o cara faz investimento em rádio. É muito comum o cara ter que se deslocar da portaria A para B. E às vezes é 15 minutos, mas que vira 1 hora. Por quê? Porque o colaborador vai falar do Corinthians, vai falar do Brasil que perdeu. Tudo do que menos interessa, né? Vamos dizer. Você trouxe casos mais, vamos dizer assim, polêmicos, interessantes, né? Que um foi a parte do cemitério, que você pode contar aí pro público, que é bem legal de ouvir. E teve um outro case da câmera fria, né? O do cemitério, como é que foi? Você teve uma busca por uma solução para gerenciar restos mortais, foi isso? A gente tem o escritório que nos atende de advocacia, estava fazendo atendimento para um cliente e percebeu que ele não dava para ficar resolvendo os problemas de audiência, ele precisava resolver a causa raiz da situação. Sim. E ele falou, cara, eu tenho um cliente que, infelizmente, ele faz a exumação dos corpos, ele armazena no lugar, é até muito organizado, só que o material, a frente de identificação, ela é feita de forma precária. O cara marca caneta, coloca umas plaquinhas de plástico. E o que estava acontecendo? O ratinho ia lá e arrancava a informação. Comia as plaquetinhas, comia as coisas. Se perdia. Perdia. E o que acarretava? Que era muito ruim. Você tem um familiar seu que foi exumado e tá lá, você tá pagando um aluguel, porque as pessoas pagam um aluguel para os restos mortais. E aí você decide trocar.
Vai lá Você buscar comprou uma lá. campa, eu vou lá. Cara, vim buscar o meu pai, fulano de tal. E aí você recebe a informação de que, Perdeu. cara, eu não sei onde ele tá, infelizmente. E aí, o que você Cara, fez para processo. solucionar? E aí, o RFID, hoje ele foi uma indicação de solução para esse tipo de cenário, porque você Perfeito. consegue fazer identificação e a etiqueta não são só etiquetas convencionais que a gente conhece, de papel. Você tem etiqueta que é colocada até em container, por exemplo, super resistente. Então a gente consegue colocar isso, vai hoje até no caixão, Isso é muito legal. tá? Porque você consegue colocar o processo desde a entrada do O material material. até o momento que ele é enterrado para você Se estiver saber. em trânsito, você acompanha. Quero saber se ele tá lá mesmo. Na Sim. pandemia, muitas pessoas foram enterradas sem você saber, você Verdade. vê. Aonde tá, quem enterrou, aonde, né? Você consegue rastrear, né? Eu não sei se você né, teve essa informação, mas teve muitos parentes que pediu para abrir, porque depois de um tempo falou, não é Não ele sei que tá se aí. é os parentes que tá aí. Então são formas, hoje a tecnologia ela consegue. Eu acho que trazendo, esse é um ambiente totalmente atípico, mas Sim. se a gente trouxer para o cenário do mundo real, e talvez muitas pessoas, né, clientes do Eloca, Sim. que podem ver esse vídeo, cara, gerenciamento de ativo convencional. Você pode, por exemplo, você cola um patrimônio no equipamento para depreciar, para poder cuidar. Hoje a gente consegue fazer movimentações de carga utilizando o RFID para que você tenha o menor impacto possível. Como? Cara, eu tenho 100 dispositivos. Você tem duas opções. Ou você faz a leitura um a um, para você saber quais dispositivos estão ali, ou você pega um coletor de radiofrequência e você passa em 3, 5 segundos você tem informação dos 100 dispositivos. Sem depender tanto do ser humano ali também. Uma história que você trouxe também, bem sucedida aqui, é que você vendeu um projeto para quem faz armazenamento, né, de câmera fria, e você vendeu uma automação que identifica aquele profissional e evita algumas situações aí para a saúde da pessoa, que é o que a gente estava falando. É onde o impacto da Outcomp pode chegar, né? Conta um pouquinho para nós qual é essa solução. Hoje tem diversos segmentos que precisam colocar os seus colaboradores dentro de câmaras frigorificadas, muitas vezes em temperaturas abaixo de menos 20 graus. Então, esse fator, existe uma norma que ela é uma norma que diz que o colaborador, toda vez que ele entrar dentro da câmara frigorificada, ele tem que ter todos os EPIs, que inclui capacete, jaco, touca, luva, e ele só pode ficar determinado tempo lá dentro, tá? Que é 1 hora e meia, e a cada período que ele ficou, ele precisa sair e ficar mais um tanto fora. Como as empresas controlam isso? E não são poucas, tá? A gente está falando de empresas do ramo frigorífico, a gente está falando de redes de supermercado que fazem armazenamento, medicamentos. Sim. Então, para todos esses ambientes, a gente precisa fazer esse tipo de controle, porque senão a empresa pode sofrer processo trabalhista e o pior, você pode estar colocando o ser humano em risco. E hoje o RFID é uma opção para isso também. Assim como o caso do cemitério, a gente consegue hoje fazer identificação com tags de todos os EPIs, você consegue agrupar isso e associar isso ao Rafael, por exemplo. Então toda vez que o Rafael entrar, aqueles EPIs pertencem ao Rafael. Então ele faz tipo com um checklist em segundos e te dá um sinalzinho verde, a porta abre e fala, o Rafael entrou agora às 15 horas. E aí fica contando o tempo num telão, e aí deu o tempo, ele fica vermelho, ou seja, ele tem que sair. Se ele não sair, começa a tocar uma sirene lá dentro para poder alertar que o fulano deveria ter saído e não saiu. Pessoal, é isso que vale a pena essas visitas, né? A gente vê que a tecnologia e os empreendedores que estão conectados nas nossas soluções, né? Estão conseguindo impactar a vida do ser humano através da tecnologia. Eu acho que não faz sentido nenhum tecnologia por tecnologia. Tem que ter esse impacto, né? A Eloca está com a Outcomp aqui desde 2022. Então, como eu falei há pouco, eles vendem, fazem manutenção e alugam. Falando mais do business mesmo, né? Resultado de vocês, a gente percebeu um crescimento ao longo da nossa jornada. Você havia comentado até pelas questões tributárias, isso não é segredo para nenhum empreendedor,
Você foi abrindo algumas empresas para estruturar todo esse crescimento, né, fiscalmente, se adequar, porque a gente que faz o certo, a gente quer fazer o certo dentro da lei, o que for possível para ter mais margem, para ter mais lucro. Essa é a vida do empreendedor. Pelo menos dos que trabalham certo, né? Vamos dizer assim, né, Lipe? Então, qual foi o crescimento que você teve nos últimos 5 anos? Explica para nós um pouco qual que é a sua estratégia, assim, né? O que você puder falar, né? O crescimento e o que você vê para o futuro, para onde vocês estão crescendo. Assim. Vou falar um pouco da alocação, que eu acho que é o ponto chave até da estrutura do trabalho que a gente tem junto ao Eloca, que inclusive nos ajuda muito com a parte de organização de equipamentos, envios. A gente cresce anualmente cerca de 33% minimamente. Legal. A gente teve um boom, principalmente ali no ano de 2020, 2021, que foi pandemia, onde a gente cresceu excepcionalmente. Então a gente cresceu 2020 para 2021 quase 200% nesse segmento. 2021 para 2022 se repetiu, a gente cresceu quase 3 vezes. E aí a gente manteve a constância. Isso muito se deu por conta do cenário do segmento que a gente atende, principalmente no âmbito logístico, e a procura por dispositivos de inovação. E naquele momento o preço já não era mais um problema, o preço de entrega de mercadoria, mas sim se o cliente estava comprando num dia e recebendo no outro. Sim, então, a urgência, né? A urgência. E isso foi um fator que a nossa tecnologia ajudou muito. Então, nesse âmbito, a gente cresceu bastante, tá? Mas a gente cresce minimamente 30%. Legal. E hoje a gente tem como uma visão dos próximos 5 anos que esse cenário onde a gente utiliza os equipamentos com o propósito de entregar valor, aumentar a produtividade, ele também vai ser utilizado ainda mais agora com inteligência artificial. Sim. Como um fator de dados. Então, eu quero saber se o fulano que está utilizando, qual produto ele está lendo. Eu quero ter um IoT num supermercado para saber quantas vezes a geladeira da Coca-Cola abriu. Isso é um sinal de compra, de consumo. As pessoas que estão passando num corredor de supermercado, quantas vezes elas fazem leitura de determinado produto num terminal de consulta. E quando a gente fala disso, isso tudo é automação. Sim. Só que no final das contas você não entrega equipamento, você entrega dado. E dado hoje, ele é o fator transformador de tomada de decisão. E a gente quer ser uma empresa que consegue agregar esse tipo de negócio dentro de diversos segmentos, onde a gente pode explorar isso de várias maneiras, ajudando a ponta, ajudando o fornecedor, ajudando o próprio cliente, criando um ecossistema onde a gente consiga implementar o que a gente mais gosta, que é a tecnologia. Muito bom. Lipe, a gente, nessas visitas que a gente faz na locação, né, ou serviço e venda, a gente tem o cliente que faz normalmente essas 3 frentes, a gente tem conversado sobre do ano de 2026. Então tem a Copa do Mundo, tem a eleição em outubro. Como está sendo o ano de 2026 para vocês? E se teve alguma medida que você tomou como empreendedor para que as pessoas não caiam nessa pilha negativa? Queria que você falasse um pouco sobre isso para nós, hein? Cara, vai parecer meio clichê, mas eu vou te dizer que eu não olho para isso. A gente costuma falar aqui que a gente precisa fazer o nosso trabalho, fazer o nosso melhor, porque essas outras ou demais coisas não estão sob o nosso controle. Não foi combinado, hein? Quem me conhece sabe que eu venho falando muito isso. Para de olhar para coisa errada. Sai dos grupos de WhatsApp que fica pilhando negativamente, que é o fim do mundo. Então a gente está aqui para falar justamente com empreendedores que não foi combinado, que é justamente isso. Então fala assim, o empreendedor que tá meio distraído, o que você falaria para ele em relação a isso, cara? Cara, onde tem problema tem oportunidade. A gente fala muito disso. Então acho que às vezes é saída onde a manada tá indo, porque todo mundo é fácil você falar e colocar a culpa na política, é fácil você colocar a culpa no dólar, mas, cara, tem muitas oportunidades. Eu acho que as maiores transformações que a gente viveu, e isso eu posso falar historicamente como empreendedor e na história da Outcomp, vieram de situações complicadas. Momentos difíceis, né? Então, onde a gente mais aprende. Então, acho que a mensagem que eu posso falar é olhar com uma ótica de como a situação presente pode trazer de benefício para ele mudar, para ele gerar coisas novas, e principalmente que a gente tem isso como valor e como cultura da Outcomp, é colocar sempre o cliente no centro.
Então, como é que a gente pode ser antes de ter qualquer coisa? Como é que eu consigo resolver o problema? Como é que eu consigo levar uma solução diferente? Como é que eu consigo agregar? Né? Eu acho que a gente tem aqui muito como filosofia de vida o dom de servir, né? Pô, como é que eu posso servir o próximo? Eu acho que isso antecede qualquer coisa. Top. Maior é quem serve, né? A gente tem uma cultura muito forte em cima disso também lá na Eloka. A gente vem falando bastante sobre isso com líderes, colaboradores, né? O quanto que é importante você, antes de qualquer coisa, servir, entregar algo, né? Eu espero que ao longo desses anos sempre cabe melhorias, né? Nós estamos numa visita técnica junto com essa gravação, que a gente possa continuar servindo, né? Outcomp, eu quero honrar, agradecer tudo que vocês representam para nós, são anos de parceria, né? Então o LTV, estava comentando, né, da safra do Cabernet Sauvignon, então Legal. Tem valor, uma parceria de muito valor, que a gente possa acompanhar nesses próximos 5 anos, nessa valorização do que você faz, né, das novidades que virão, que a gente nem sabe ainda. O ano que vem pode ser que muda completamente o mercado de tecnologia. A gente vem acompanhando isso, né? Para fechar, eu queria que você falasse um pouco como que as pessoas podem encontrar a Outcomp, como é que você começa um projeto. É um produto de prateleira, né? É um produto que você precisa entender um pouco mais a necessidade. Com certeza, os locadores, eu já ouvi pessoalmente solicitações de algo no sentido do que vocês oferecem, né? Que é poder identificar os equipamentos, poder ter mais automação na saída e no retorno. A gente fez aqui uma brincadeira, até um ensaio, né, de como é que seria fazer isso para a própria Outcomp, integrando as soluções. Eu tenho certeza que quem vê esse vídeo vai ter interesse em conhecer. Então, como é que seria esse processo para vocês? Chega um contato aqui e vocês vão acolher essa pessoa e depois fazer uma consultoria? Como é que funciona? A empresa, a gente tem as redes sociais, né, que eu acho que é um dos principais fatores hoje. A gente publica muito conteúdo. A gente tem muitos vídeos no YouTube também. Legal. A gente está agora numa seara, uma maratona de construção de calendário de conteúdo. Então a gente também quer levar isso de uma forma educativa, porque a gente sabe que a gente pode ajudar muitos segmentos. Existem muitas dores no mercado e falta essa procura, né, de como empresas como a Outcomp podem ajudar em processos de organização, de aumentar a eficiência, tá? E é muito comum chegar por indicação, principalmente. A gente legal, vocês recebem bastante indicação. Muito, cara. A gente tem boa parte dos nossos negócios são base, né? E agora a gente está construindo um departamento de CS, porque a gente quer cuidar dos clientes. Legal. Então, cara, como é que a gente coloca uma pessoa para ficar dedicada? E a gente entende que todas as vezes, tá? Nós entendemos isso, porque como muitas coisas vêm da nossa base, como é que toda vez que a gente visitava um cliente, a gente faz um assessment meio que natural, conversa com a operação, indicação e sobe isso, entendeu? Legal. E aí o nosso time atende. A gente tem 2 verticais, existem produtos que a gente chama de produto de prateleira, tá? Que são produtos que você encontra no e-commerce, não tem muita dificuldade de uso, impressorinha de mesa, um tipo de leitorzinho lá do bancário, né? Legal. E isso a gente vende, então a gente chama de nível 1 de atendimento, então a gente tem uma pessoa, caiu a demanda... Menos complexidade, né? Para o cara comprar de vocês é fácil. Super fácil. Legal. Tá? Então a gente atende, vê o histórico, põe o preço, prazo de entrega, condição, fecha o pacote. Legal. Isso acontece com as manutenções, porque todos os produtos que a gente vende loca, a gente dá manutenção, e aí manutenção segue o mesmo rito. E para situações mais complexas, que normalmente chegam quando ele quer resolver um problema, que ele quer conectar um WMS, aí um RP, projeto. Aí é um projeto. Aí é natural que a gente faça a visita, consultoria, todo o escopo, todas as nossas ações de venda, elas partem do princípio de validação. Então a gente e vocês têm uma testar. Característica que é ser uma autorizada, uma assistência técnica da Zebra. Nós somos uma assistência de impressoras, tá? A gente é autorizado a dar conserto em todas as impressoras. E para a parte de coletores, a gente faz dos equipamentos que já foram descontinuados. Tá? Então Legal. Toda a linha antiga que hoje não tem suporte, garantia, né? Eles não vendem, a gente consegue pegar, porque existem públicos e segmentos que ainda mantêm determinados equipamentos porque compensa bastante. Legal. Então o site é outcomp.com.br.
.com.br. e Instagram, rede social assim, é Outcomp, vai achar também. Eu vou depois colocar aqui embaixo, mas é Outcomp, barra Outcomp, Instagram, YouTube barra Outcomp. Pessoal, tô finalizando aqui com o Lipe, queria dizer para vocês, né, que nem tudo que der para ser vai ser alugado, mas tudo que der para alugar vai ser alugado, né? E um dos casos aqui, que é o B2B da automação, B2B da automação, né? Vamos dizer assim. Então você pode ter para empresas. Só atende empresa grande? Não. Porque a gente está falando também. aqui, o pequeno fica meio acanhado de chegar. Então chega, faz um papo aqui. Tenho certeza que vocês vão estar num ambiente maravilhoso. Eu amei estar aqui com você nesse tempo de qualidade. E sou muito grato por estar vocês todos seguindo, comentando, todos vocês que entram, ver os nossos vídeos aí, clientes, pessoas que não são clientes também. E pode acreditar que o alugar vai ser o novo comprar. Lipe, obrigado. Irmão, se você quiser dar uma mensagem final aí, fica à vontade para o nosso pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui. Acho que agradecer também pela presença, pela visita. Te dar parabéns por essa iniciativa, tá? De estar fazendo essas gravações, de levar conhecimento para o público. Acho que a gente precisa de mais iniciativas como essa. Legal. Tá? E dizer que é recíproco, a gente conta muito com o Eloca também. Tá? E acho que agradecer a esse tempo todo, ao time, tá? E espero que de alguma forma esse conteúdo possa impactar aí muitos empreendedores. E gerar negócio, que a gente quer vender para vocês aí também. Valeu, obrigado. Valeu, até mais. Até mais.